Ante o exposto, voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade, para, assim como o fez o relator, declarar a compatibilidade da vontade expressa do Parlamento brasileiro, contida no artigo 283 do Código de Processo Penal, estabelecida pela lei aprovada no Parlamento brasileiro de número 12.403, de 4 de maio de 2011, esse dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira, uma vez que não contém ele, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido diverso, contrariedade com a deliberação realizada pelo Parlamento ao editar a Constituição de 1988. Esclareço, no entanto, que nos casos de condenação por tribunal do júri, não incide tal previsão contida no artigo 283 do CPP, tendo em vista que, neste caso, no meu entender, mas não estou aqui a dar interpretação conforme, porque, como já havia dito antes, penso que não é o caso. O caso é de analisar a compatibilidade do 283 com a Constituição, entendo ele compatível. Mas entendo que a previsão contida nele, tendo em vista que no Tribunal do Júri aplica-se diretamente a soberania dos veredictos, disposição expressa na linha C do inciso 38 do artigo 5º da Constituição, de forma que, no meu entendimento, nestes casos, a execução deve ser imediata, sem sequer o julgamento em segunda instância de eventual apelação. Além disso, destaco que, no meu entender, e penso que também o fez o relator neste ponto, com o seu conteúdo, que a decisão que ora profere esta Corte não impede a análise pelas instâncias competentes, nos casos hoje pendentes e nos casos a virem a ser analisados, de decretar, eventualmente, a prisão preventiva cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Análise que pode ser feita em qualquer instância ou fase do processo, e aí sempre cabendo, como a própria Constituição, eu li o inciso, eventualmente um HC, se for sem fundamento, como estamos a julgar no dia a dia, nas turmas. É como voto. Senhor presidente, Vossa Excelência concluiu o voto apenas para explicitar esse ponto e eu não houvera feito nenhuma intervenção anteriormente, aguardando a conclusão dos votos. E havia anotado precisamente no voto de Sua Excelência, o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, que é o voto que vem de prevalecer nesse colegiado. Sua Excelência indicou como consequência, e leio ipsis... Essa parte eu não subscrevo, a imediata... perfeitamente. Não subscrevo. Está bem. Agradeço a Vossa Excelência que esta Vossa parte... Excelência já explicitou o que eu iria traduzir, mas é precisamente isso. E penso que em debate anterior, a ministra Rosa... Desculpe fazer a pergunta. Senhor presidente, fiz o registro. Fez o registro que nessa parte específica. No sentido da procedência das Ou seja, é bom esclarecer que então, essa parte específica do dispositivo do voto do ministro relator não forma a maioria. Presidente. É importante, eu agradeço ao ministro Luiz Edson. Eu me limitei a julgar procedentes, mas eu também. Enunciados. Mas é importante a intervenção que fez o ministro Luiz Edson aqui, porque os votos são proferidos nos seus termos específicos. Claro. E, evidentemente, como prevaleceu em termos de julgamento, o sinal do julgamento, se procedente, ou procedente em parte, ou improcedente, se formaram 6 votos pela posição do relator, o julgamento é de procedência. Mas isso não significa que, nas consequências previstas em seu voto, houve a maioria. Presidente, até porque, se me permite só uma colocação, até o momento, os tribunais vinham substituindo a prisão preventiva durante toda a instrução, no momento da decisão em segunda instância, o título
que justificava a prisão era o título da execução provisória, porque esse Supremo Tribunal Federal vinha autorizando, ou seja, os tribunais não tinham nem necessidade de fundamentar, a própria decisão servia como fundamento, a materialidade, a autoria, porque a maioria do tribunal entendia por essa possibilidade. Com a decisão hoje da maioria, obviamente não será daqui para frente possível isso. Agora, as decisões, a meu ver, as prisões, as execuções que se iniciaram, o tribunal deve ter a possibilidade os tribunais que condenaram devem ter a possibilidade de analisar se há os requisitos do artigo 312 e manter a prisão, ou aí sim, em não havendo, afastar, se o único motivo for a execução provisória, deve ser afastado, mas os tribunais devem ter a possibilidade. Uma observação? Por favor. O artigo 312 só pode ser acionado mediante o pedido ou do Ministério Público ou da Polícia. Não me consta que, de ofício, ele possa ser acionado. Ministro Lewandowski, agora, realmente, mas aqui é uma diferença, porque houve a substituição da prisão por o título, mas eu concordo com Vossa Excelência que essas pessoas que eventualmente podem ser beneficiadas por nossa decisão estão sob a jurisdição, digamos assim, ou dos juízes de primeiro grau, juízes de execução, deve haver um pedido do específico. Tribunal, exatamente, não da Suprema Corte. Mas, de qualquer maneira, eu entendo, com devido respeito, que o pedido de prisão preventiva ou a convolução desta prisão da execução, feita a título da execução provisória, para que ela seja convolada numa preventiva, é preciso haver uma provocação, porque o juiz não age de ofício, nem independentemente de provocação, nesses casos. Agora, nem o tribunal. Eu vou proclamar o resultado. Os juízes costumam determinar que o réu possa ou não recorrer em liberdade. Isso tem uma regra que autoriza os juízes. Está íncito ao poder de jurisdição. Eu vou proclamar porque o resultado. os tribunais, ao invés, a partir da mudança, a partir do posicionamento do Supremo, de que era possível a execução após a decisão de segunda instância, os tribunais, ao invés de analisar até o próprio pedido do Ministério Público para prisão ou não, simplesmente aplicavam o nosso posicionamento. Então, esses mesmos tribunais devem, e obviamente o Ministério Público vai provocá-los, devem ter a possibilidade de analisar se é caso de soltura ou não. E até, ministro, os tribunais interpretaram erradamente vamos reabrir uma discussão. Vamos proclamar, ministro Lewandowski, vamos proclamar o resultado. Pois não. Por maioria de 6 votos e nos limites dos respectivos votos proferidos, foi julgada procedente a ação vencidos. São 3, né? O ministro Luiz Nosso posicionamento. Pois não. por maioria de 6 votos e nos limites dos respectivos votos proferidos, foi julgada procedente a ação vencidos. São 3, né? O ministro Luiz Edson Fachin, que a julgava improcedente, e os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Esta é a proclamação. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada essa sessão extraordinária. Tenham uma boa noite a todos.